Já pude assistir Terrifier 3 e aqui vem minha crítica. Oi, eu sou o cara da cultura e segue o vídeo. Terrifier 3 conta a história de Art Palhaço e também de sua vítima ser perseguida, a mesma do último filme e seu irmão também. Nessas tramas, acompanhamos Art simplesmente despirocando e matando um monte de gente, o máximo que ele consegue. Enquanto isso, acompanhamos, da parte da protagonista, uma série de tramóias familiares, entre muitas outras coisas, para ver como sua vida está e se realmente ela está sã e consciente de suas ações ou não. Desde o lançamento de Terrifier 2, eu acho que eu assisti muitos filmes. Pelo menos foram mais de dezenas ou centenas deles que eu assisti desde Terrifier 2. E eu não sei se eu cresci em questão de filmes mesmo, em questão de conteúdo, né, repertório, entre muitas outras coisas, ou se o segundo longa da franquia de fato é um pouco melhor, mas melhor nesse quesito que eu vou abordar, só para deixar claro antes de vir o hate. Mas Terrifier 3 é muito infantil, mas não que isso seja errado necessariamente. Aqui em Terrifier 3 acompanhamos mais uma vez o Art, The Clown e a protagonista, né, a Sienna, se eu não me engano, junto com seu irmão Leonard. E, de fato, essa história é a mesma de Terrifier 2 e, inclusive, escamba, né, descamba nos mesmos pontos e mesmos aspectos. O filme acaba sem ter começado. É um filme que acaba no mesmo ponto em que o segundo longa da franquia deixa. E, olha, é mais infantil ainda, pelo que eu me lembre, que o Terrifier 2. Aqui acompanhamos o Art, o palhaço, matar a maior quantidade de pessoas possível das formas mais obscenas e, detalhe, qualquer tipo de pessoa. Isso é muito importante frisar. E daí que vem a infantilidade. A Art mata idosos, mata adolescentes, óbvio, é um filme slasher, há de ter a morte de adolescentes, mata adultos e mata crianças. E tudo isso é mostrado em tela sem preocupação alguma ou discernimento algum. Enquanto isso é mostrada a história de Sienna e Leonard, né, no núcleo familiar deles, como tudo foi rompido pelo Arte Palhaço, né, no Halloween anterior, não é nem Halloween, né, o Terrifier 2, ou é, eu de fato não me lembro, mas é acompanhada essa narrativa e em meio a tudo isso ainda uma história de Natal, afinal o Art, o palhaço, está vestido de Papai Noel e aqui tudo se passa em uma véspera natalina. E olha, é um filme que ele é infantil ao máximo, mas de um jeito que eu diria agradável. Ele mata a maior quantidade de pessoas possíveis, das maneiras mais brutais, e qualquer tipo de pessoa, é importante frisar isso, mas tudo por um exagero cômico. O filme, eu acho que ele tem consciência disso, obviamente. Ele se leva tão a sério de certos aspectos. Olha aqui como estamos tentando chocar, olha como Damien Leone está tentando chocar, que ao ter crianças mortas ou qualquer outra coisa do tipo, nada é levado a sério. É tudo feito com intuito jocoso, de ser brincado. É um filme que brinca com isso e brinca da maneira mais infantil possível, mas não uma maneira infantil que eu diria que é enojante ou coisa do tipo. Não é uma maneira infantil que seja um demérito do longa, mas é uma infantilidade que justamente está nessa brincadeira de matar a maior quantidade de gente possível e que tem, de fato, suas qualidades. Eu acho interessante isso, porque é uma infantilidade que é jogada à obra que não é extremamente ofensiva ou coisa do tipo. É só uma infantilidade, é um filme bobo que vai brincar com todas essas circunstâncias que ele tenta abordar.
Enquanto essas partes do Art The Clown são segmentadas, claro, temos o núcleo da Sienna e de seu irmão, que são de fato interessantes de certo modo. É, Sienna é a mesma protagonista do segundo filme, é a mesma sem desenvolvimento algum. O seu irmão também é praticamente o mesmo, ele só tem uma virada de chave e não gosta mais tanto de terror, mas de fato não cai distante do que foi apresentado anteriormente. O filme tem uma estética oitentista, né, setentista, que lembra dos slasher. Enfim, é o segundo filme, só que ainda mais chocante e dilacerante de certas maneiras. E eu, de fato, achei interessante. Teve certos aspectos que eu gostei, achei notáveis. Toda a estética, como eu já disse, oitentista e setentista, consegue, eu diria que de certo modo, me cativar, como me cativa no segundo filme. É tudo apresentado de uma maneira muito bela. Principalmente a maquiagem, todas essas qualidades visuais do filme são abordadas de uma maneira extremamente interessante por ser justamente essa obra que vai brincar muito com a questão da maquiagem. É um filme que vai fazer dos efeitos práticos um alicerce para contar sua história. E não tem nada de errado com isso, na verdade eu acho até interessante, porque muitas histórias hoje em dia se acanham de ser slashers, têm medo de causar o medo, e Terrifier 3 não está nem aí para isso, não está nem aí também para causar comédia, ou exageros, ou coisas do tipo. Não, Terrifier 3 é justamente o que ele é um filme que é feito para ser debochado, engraçado, que junto disso ainda tem esses leves toques de terror que eu diria que são mitigados completamente pelo Art The Clown. Eu digo que são mitigados porque o Art está ainda mais caricato, eu acho. Aqui ele ri de tudo, faz muita piadinha física, humor físico aqui no auge. Diria que semelhante até a Jim Carrey, talvez, porque de fato as caras, bocas, expressões do Arte Palhaço estão sensacionais aqui. É um personagem que de fato ele se apresenta como um novo ícone do terror, e um ícone muito bem estabelecido aqui, porque ele é essa caricatura à la Freddy Krueger, porém ele também tem seu charme ao não falar, ao não ser condizente, ao usar armas em um slasher, armas de fogo no caso. E isso tudo acaba por acrescentar ainda mais pro personagem. É um personagem que se utiliza dos mais absurdos métodos para executar suas vítimas, e isso não é de fato algo a se temer no contexto em que o filme apresenta. Eu diria que é semelhante a um Sexta-feira 13, parte 6, onde é tudo muito consciente e você mais torce pro Jason que para as vítimas do Jason, por justamente tudo ser apresentado aqui para ouvir esse maior número de mortes. Justamente essa qualidade infantil que eu citei anteriormente. É um filme que é infantil, mesmo que haja mortes extenuantes ou coisas do tipo, trata isso de uma maneira extremamente infantil e cômica, jocosa, brincalhona, e que de fato funciona, pelo menos para mim, ao ser essa obra que é um chamariz para um slasher que não se apresenta há tempos. É um slasher referencial e que tenta resgatar essa mágica dos slashers em seu auge, né? Uma época, um suprassumo dos slashers é o que Terrifier tenta ser. Ele tenta resgatar esse período dos anos 80 em que os slashers eram os únicos filmes que se tinham a ser vistos no cinema. E com todos esses aspectos, eu achei bem interessante o Terrifier 3. Não porque é um filme revolucionário pro terror, mas justamente porque ele tenta recuperar o slasher, brincar com o mesmo, tentar quebrar essa saturação que houve com o gênero, né, ao tentar fazer hoje em dia o slasher presente. Afinal, estamos em decadência em relação aos slashers.
muitos poucos slashers são lançados atualmente, e vem aqui Terrifier 3 para tentar ser esse novo ícone de um gênero que infelizmente foi pouco esquecido no tempo. E ao final, o Terrifier 3 é justamente essa brincadeira e colagem cômica de uma série de mortes que é acompanhado por uma narrativa dos personagens da Sienna e Leonard que é interrompida quase na metade, justamente para dar destaque ao arte e toda essa magnitude do personagem. É de fato tudo para mostrar o quanto a arte é brincalhão e um personagem de certo modo bobo, mas que nessas bobeiras ele se apresenta como essa figura ícone justamente do slasher contemporâneo e que eu acho que ao final me causou certa positividade. É um filme que, mesmo sendo bobo, mesmo sendo infantil, mesmo sendo essas outras coisas, mesmo sendo até mesmo um pouco vergonha alheia, com tanto de sangue que tem de forma desproporcional e com a quantidade de cenas somente para chocar, etc., ele sabe que ele é infantil e ele aceita isso de bom grado. Eu acho que eu gostei dessa qualidade. Eu, de fato, não senti um problema com ela, porque ele se apega ao que de fato ele é, e ele não tem medo de ser isso. Em suma, Terrifier 3 é infantil, é absurdo, é brutal, mas isso não tira o seu charme. Isso, na verdade, é o seu charme. E é o que faz a audiência, os espectadores, entre muitas outras coisas, se ligarem ao filme. Uma trama que só serve como desculpa para uma série de mortes. Níveis de brutalidade, maquiagem, etc. no auge para mostrar cada vez mais sanguinolência, uma sanguinolência que sabe que é boba, que sabe que não é para se levada a sério, que nem de fato tenta causar medo ao tudo ser muito jocoso, com um vilão extremamente carismático, que é a Arte, o palhaço, que mais se apresenta como protagonista que qualquer outra coisa. Ele é brutal, sanguinolento, violento e engraçado. E também com toda essa direção oitentista, setentista que tenta resguardar, né, esse auge dos slashers, eu pude achar bem agradável Terrifier 3. Ao que ele se propõe, essa série de jocosidades, quase uma colagem com uma série de mortes e pequenas cenas que demonstram uma história para acontecer num quarto filme ou coisas do tipo. É um filme que ele acaba no mesmo ponto em que o 2 chega e o 4, né, a sequência provavelmente vai fazer a mesma coisa, mas que de fato apresenta o seu charme ao final em todo o seu contexto. Então, para Terrifier 3 eu vou colocar aqui uma nota 6.5 de 10. É um filme que é acima da média, é um filme que eu gostei. Claro, tem certos aspectos que eu não gostei, não achei a obra sensacional, o pico do terror esse ano, afinal eu achei que tem muitos outros filmes surpreendentes, inclusive nacionais de terror, que superaram facilmente Terrifier. Porém, é um filme interessante, é um filme que sabe se utilizar do terror, é um filme que sabe se utilizar da sua comicidade, é um filme que sabe se utilizar principalmente da maquiagem e de seu vilão, que é, de fato, macabro por si só, mas que esse todo intuito maquiavélico que é puxado sobre o mesmo é quebrado conforme as cenas extremamente grotescas e engraçadas são jogadas à trama, fazendo com que a obra seja mais uma esquete de humor de 2 horas, nem 1h40 é o filme, uma esquete de 2 horas que, ou de fato, um filme de horror ou algo do tipo. Mas e aí, gostou do vídeo? Vai assistir o filme? Então se inscreva, curta, compartilhe, comente. Eu sou o Cara da Cultura e tchau!